paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. As pessoas que nos assistem aí na internet também, que Deus abençoe no nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você consegue falar comigo assim: Espírito Santo, que nesta noite, a palavra que sair desse altar, possa, no nome de Jesus, falar no meu espírito. Fala comigo assim, fala bem fácil assim, ó. Fala, Jesus, comigo. Em nome de Jesus. Aleluia. E graças a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para mim, para você nessa noite, eu creio. O Senhor é bom e a sua misericórdia. A palavra do nosso Deus diz que ela fala comigo assim: dura e reina para sempre. Aleluia. Graças a Deus. Eu creio nisto. A Bíblia nos ensina que toda vez que Jesus se manifesta, não sei no louvor, mas no momento do louvor vem uma presença de Deus profética nesse lugar, de maneira assim muito forte. E toda vez que Jesus se manifesta, fala comigo assim, ele gera uma dimensão. Fala assim comigo: o culto tem duas dimensões, uma espiritual e uma natural. Pergunta para o seu irmão, em qual que você está até agora? Ah, irmão, não é possível, gente. Se o culto tem uma dimensão espiritual, eu preciso entrar na dimensão, fala comigo, do espírito. Não dá para ficar nesse ambiente, irmãos, e ficar de maneira, fala comigo assim, natural. Naturalizando todas as coisas, entenda isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, entrar nessa, falar comigo assim, dimensão espiritual. Nós entramos, Deus abençoe, Marcos, nós entramos, na verdade, na abertura do culto, já começa a palavra, vem a adoração, vem o louvor, vem uma palavra profética no meio do louvor, e Deus vai nos conduzindo, fala comigo assim, ó, a entrar no espiritual. Só que infelizmente a gente fica sem entender o que Deus talvez está querendo de mim e de você, e nós não conseguimos aceitar, ou talvez acessar esse nível espiritual que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Então nessa noite, tudo que nós precisamos, fala comigo assim, é ser espirituais. Por quê? Pergunta por quê? Quem vive no natural nunca vai viver o espiritual, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Eu anotei aqui bem, cara, quem vive, na verdade, quem quer viver o sobrenatural de Deus, precisa, em nome de Jesus, fala comigo, sair do natural. E eu estava ali no cantinho e falei, Senhor, vê essa chuva aí, chuva, fala comigo, é benção. Só que esse setor aqui, ele tem um complô contra a gente. Toda vez que chove, cabe a energia. O setor abençoado, para acabar a energia. E ele já... Tá dando para ouvir direitinho? Amém. E esse setor aqui, ele tem um complô contra a gente. Irmão, fez assim uma menção de chuva, o que cai? A energia. E ele deu uma piscadinha ali, agora falou, Jesus, ajuda aí, por favor, tenha misericórdia. Porque deu assim um sinal, quem viu o sinalzinho assim, um blackout, para dar, plã, vai cair. Mas graças a Deus está mantendo, e eu fiquei pensando, falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa acabar a energia agora não, faz durar até mais ou menos aí 9 horas, irmão, vai passar rapidinho, entendeu? Isso aí, quem está entendendo o mistério? Então, o que nós precisamos? Fala comigo assim, ter uma mesma fé. Chover é importante, mas chove com energia, sim ou não, irmão? É bom chover com energia. Você gosta que não acaba a energia na sua casa? Você está voltando, você está pensando, você está mentalizando tudo, sim ou não? De repente você vira a rua, o quarteirão, tudo. Já fala assim, ah não, moço, mas não é possível, tá com tantos planos, não é assim? Aqui é desse jeito. Você vira ali naquela rotatória, breu, você fala, já de novo, misericórdia. Aí você já pensa, né, banhar na água fria. Tem gente que não banha de jeito nenhum. Esquenta a água no chuveiro, mas não banha. Quem é desses? Aí até manifestou uns aí, ó. Sim ou não, irmão? Esse dia acabou, era mais ou menos a meia-noite e pouquinho, já estava aquele frio. Eu falei, vou tomar banho, quero nem saber. Entrei, irmão, até a alma saiu do corpo. A alma redou, o corpo banhou, e depois a alma voltou. Tanto que estava gelado. Quando acabou a energia, voltou. Eu falei, não é possível um trem desse, gente. Aqui é desse jeito, mas em nome de Jesus, nós precisamos ter uma só
O que quer dizer com isso? Que nós temos que pedir a Jesus, falar, Deus, segura aí a força, tem misericórdia, o Senhor é a luz presente na nossa vida, o Senhor é essa luz, irmãos, nós em nome de Jesus caminhamos na luz e não nas trevas, então em nome de Jesus que Deus, nesses relâmpagos que está aí, não venha afetar aí, em nome de Jesus, a rede, em nome de Jesus, que venha firmar no poder e na autoridade do nome de Jesus. Então quem vive, fala comigo assim, quem vive no natural nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Irmão, como nesse ano nós estamos pregando, quem vive na onde, fala assim, no natural, nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Nesse ano, como a gente está ensinando a igreja a caminhar na onde? No natural? Na mesmice? Do mesmo jeito? Sem acessar nada? Sem sonhar com nada? Sem virar o ano e nada acontecer? Não, irmão, nós estamos ensinando o ano inteiro. Para as pessoas destravar, para as pessoas desbloquear, para as pessoas, em nome de Jesus, acessar, na verdade, de maneira visual, e depois entrar no coração, e depois acessar aquilo que foi, fala comigo assim, gerado. Irmão, como eu escutei testemunhos esse ano que Deus tem feito, portas que Deus tem aberto, de acesso, de transformação, de mudança, pessoas, irmãos, que estão acessando coisas, fala comigo assim, ó, verdadeiras, grandes em Deus. Mas como que eu faço? Eu preciso, fala comigo, sair do natural. Irmãos, entenda isso. O inimigo da nossa alma quer que a gente fique no natural. É assim mesmo, é desse jeito mesmo, não vai dar certo, eu não consigo, não dou conta, nada vai mudar. Eu não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai mudar. Esse ano eu já não espero mais nada. É assim que o diabo quer que a gente pense. Mas nós não somos, irmãos, conduzidos pelaquilo que o inimigo está mandando na nossa mente. Nós somos conduzidos pelaquilo que a fé está, na verdade, falando no nosso espírito. Para onde a nossa fé está apontando, para onde a palavra está apontando, para onde o discernimento na palavra está nos guiando, irmãos. Então nós não, fala comigo, nós não podemos aceitar. Fala comigo, nós precisamos, falar comigo, determinar. Sim ou não, irmãos? Porque fala assim, tem horas que esse ambiente, fala assim comigo, nos confronta. Sim ou não, irmãos? Tem hora que esse ambiente aqui, ele nos confronta a viver o quê? Fala comigo, o sobrenatural. O que é viver algo sobrenatural ainda esse ano, irmãos? Você abrir a boca e falar assim, foi Deus. Irmão, como é bom você falar, foi? Porque a gente está acostumado a falar do quê? Da seta, não é assim? Dos levantes, não é assim? Dos desertos, das lutas, das dificuldades. Que o diabo está o quê? Quantas vezes nesse ano você falou que o diabo está furioso, irmão? Sim ou não? E nenhuma vez a gente consegue falar que Deus, irmãos, está a nosso favor, que é do céu que vem o nosso socorro, que Ele é um Deus de misericórdia, que Deus, fala comigo, é nosso Pai, que nós somos, fala comigo assim, filhos de Deus, irmãos. Irmão, você como filho, você tem a oportunidade de chegar nesse lugar, abrir a geladeira e ver o que é que tem. Mas tem gente que infelizmente não tem intimidade na casa do pai nem para abrir a geladeira. Chega lá, não passa da sala, chega no sofá, fica quietinho. Entendo, seu Pai do céu, Ele está te dando a liberdade de você ter acesso, irmãos. A geladeira, a cozinha, ao quarto, entendeu? Se eu acabar de almoçar e falar, eu vou deitar um sono. Irmão, não sei se você está entendendo, e se falar comigo é intimidade. Falar assim, para com o nosso Deus. Então entenda, esse ambiente, fala comigo, é um ambiente de assim, confronto. Eu e você, fala assim, eu e você. A viver, falar comigo, o sobrenatural de Deus. Falar comigo, eu creio nisso. Não, fala bem forte, eu creio nisso. Porque eu entendo isso, tem horas que o ambiente, ele quer, na verdade, fala assim, nos confrontar com a nossa realidade, e nós precisamos entender isso. Qual que é a nossa realidade? Você já para pensar qual que é a minha realidade hoje nesse culto? Nós adoramos, o presente de Deus se manifestou, o ambiente está, na verdade, agradável, sim ou não, geladinho, sim ou não, talvez podia estar até mais quente, né? Os irmãos ficarem mais desconfortáveis, porque os irmãos parecem estar muito confortáveis. Talvez nós devíamos ligar os ar-condicionado, deixar esse trem ferver. Sim ou não, irmão? Os irmãos tudo com a chapinha lascada, começando a passar a mão, o negócio começando a enginhar. Não é, irmão, né? Moiou. Não é assim, não é?
O negócio que está lá, o produto está no cabelo, ele odeia a água, não é verdade, não é? Ele faz assim, ele dragoniza logo, não é verdade, não é? As irmãs que não precisam disso, começam, né, a passar a mão na testa, passam na camisa, os irmãos já começam a fazer assim, ó, para despregar, né, que vai esquentar, irmão, desligar esses ar aqui, vocês vão ver o que é confronto. Você ficar aqui dentro 1 hora com esses ar desligados. Aí você vai ver o que é, aí você vai entender a palavra, passou, agora eu estou entendendo. Isso é que é confronto. Estava tudo falar assim, favorável. Eu acho que tem hora na nossa vida que não pode ficar tão favorável. Nós precisamos ter falar assim, confronto com a realidade. Irmãos, isso aqui sem esses ar, vocês vão começar a respirar o mesmo. Vai começar a misturar os hábitos aqui dentro. Está entendendo o mistério, irmão? Você vai começar a respirar, você vai falar para o irmão, respira mais devagar aí. Uns irmãos italianos, né, falam, rapaz, você está pegando o ar tudo. Não é verdade, né, com o narizinho maiorzinho, né? Você fala, rapaz, você está pegando, sugando o ar tudo daqui do ambiente, aí. Você está entendendo o mistério, irmão? Então entenda, só desligando o quê? Os ar-condicionado. O ambiente, fala comigo, vai mudar. É só para você poder entender, está tudo geladinho, está confortável. Olha o barulhinho da chuva, irmão, o que é isso? Deu ter vontade de ter uma sopa, sim ou não, irmão? Pratinho de sopa, assistir o culto tomando sopa, pensa nisso, irmão. Se talvez o irmão não gosta, pensa uma pamonha, manteiga derretendo, sim ou não, irmãos? Né, você assistindo o culto, comendo pamonha, pensa nisso, olha o ambiente mudando totalmente. Você não está entendendo, irmãos? A Bíblia está nos ensinando aqui bem claro que esse livro, fala comigo, é um livro que nos confronta, sim ou não, irmãos? Porque tem horas que o ambiente, na verdade, nos confronta, fala comigo, com a nossa realidade. O ambiente nos confronta com a nossa, fala comigo assim, realidade. Fala bem forte, realidade. Sim ou não, irmãos? Porque entenda isso, fala comigo, tem confrontos, fala assim, tem confrontos que ativa a nossa identidade de vencedor. Fala a frase, tem confrontos que ativa a nossa realidade, não, a nossa identidade, perdão. Fala assim, tem confrontos, vamos de novo, tem confrontos que ativa a nossa identidade de vencedor. Uau, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas esse ano acho que foi o ano do confronto. Você teve uns, irmão, cabuloso? Sim ou não? Irmãos, eu vou falar a verdade para você, esse ano, como teve confronto, não sei na sua vida, mas na minha tinha hora que eu falava, Jesus, eu não sei o que está acontecendo, acende a luz. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Irmão, foi tanto, fala assim, tanto confronto. Mas entenda, nós não estamos, fala comigo assim, sozinhos. Deus está com você e Deus está comigo. Então Deus, ele tem o poder, irmão, de desatar, de destravar, de abrir portas, de abrir portas de escape, de na verdade nos prosperar, de nos abençoar, entenda. Mas é através de, fala assim, de confrontos, porque os confrontos são necessários para que eu e você, fala comigo assim, possamos, fala assim, possamos, fala assim, viver uma vida de vitória. Pastor, mas como assim? Irmão, Davi e Golias, foi um confronto ou não foi? Davi saiu de que jeito? Fala, vencedor. Ativou nele uma identidade de quê? Entenda, Davi fala comigo, já era. Fala assim, já era. Fala assim, um vencedor. O confronto de Davi e Golias trouxe para ele, fala assim, visibilidade. Mas quando Davi foi falar com o rei, ele falou assim, ó meu rei, deixa eu te falar um negócio. Eu já estou acostumado com esse negócio. Eu já matei urso, eu já matei leão, e agora esse incircunciso, Deus vai dar na minha mão. O que você quer dizer com isso? Você já é um vencedor pelas experiências que você tem com Deus, pelo aquilo que Deus já fez você, em nome de Jesus, viver, passar e sair mais do que vencedor. Entenda isso. Mas sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós não queremos, irmãos, fala comigo, ser confrontados. Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que tinha quantos dias que aquele gigante estava gritando lá? Fala, 40. Ninguém se manifestou. Ninguém fala comigo, teve coragem. Por quê, irmãos? Porque nós não gostamos, fala comigo assim, dos confrontos. Mas é esse nível, entenda isso, de confronto que faz, fala comigo assim, a gente avançar e prosperar. O que você quer dizer com isso, pastor? Que os confrontos nos faz crescer. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Sobre confrontos que te faz crescer. Sobre confrontos que te faz amadurecer, sobre confrontos que te faz virar uma mulher de Deus, sobre confrontos que te faz virar um homem de Deus.
sobre confrontos que te faz virar talvez uma mulher madura, sobre confrontos que te faz virar um homem de verdade. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque se não tiver esses níveis, a gente nunca vai amadurecer. Nós vamos ficar, irmãos, infelizmente, como Paulo, falando lá, o povo falando de Coríntios, falando, eu não posso nem falar com vocês como pessoas maduras, eu vou ter que dar leitinho para vocês, porque vocês não suportam o confronto da palavra verdadeira, eu vou ter que falar com vocês num nível mais baixo, eu não posso nem dar, na verdade, nem carne, um produto sólido que vocês não suportam, porque, entenda isso, é através dos confrontos que eles nos faz o quê? Crescer. Quem quer crescer nesse ano, irmão? Quem quer subir de nível nesse ano? Quem quer olhar para trás e falar assim, passei. Quem quer, irmão? Olhar para trás e falar assim, passei. Olhar para trás e falar assim, deu certo. Olhar para trás e falar assim, rapaz, esse negócio não me venceu. Olhar para trás e falar assim, acabou, passei, dei certo, avancei, prosperei, conquistei, Deus me deu, Deus abençoou, abriu as portas. Em nome de Jesus, igreja. Aleluia! Porque tem confrontos que nos faz crescer no nome de Jesus. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, eu creio. Fala assim, Deus nos confronta para haver transformação. Só que tem hora que a gente fala comigo assim, a gente não quer. Não quer de jeito nenhum, sim ou não? Na hora que Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está te ensinando, Deus está assim, moldando, mas a gente não quer falar assim, quer de jeito nenhum. Tem horas que Deus nos confronta com, fala comigo assim, com nós mesmos. Irmãos, eu acho que o pior confronto é quando Deus nos confronta com nós, e é desse tipo de confronto que a gente gosta de correr. Por quê? Pergunta por quê? Porque a gente não quer mudar. Quando Deus te confronta com você mesmo, você não quer mudar, você começa a agregar pessoas no confronto que Deus está te dando. Aí você fala, é por causa de fulano também não me ajuda. Ah, mas fulano também nunca me deu uma força. Ah, mas também ninguém me apoia. Ah, mas ninguém faz isso. Ah, mas a culpa é sua. Tem gente apanhando aqui hoje, viu? Não é pouco não, viu? Já quis até ir embora. Mas vai dragonizar e onde está, não tem jeito. Vai apanhar hoje. Confronto com nós mesmos é para haver transformação. Sim ou não, irmãos? Ninguém gosta de ser criticado. Gosta ou não gosta? Gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta, irmãos? Sim ou não? Gosta ou não gosta? Ninguém gosta de ser disciplinado. Gosta ou não gosta? Fala assim, mas é necessário. Fala bem forte, é necessário. Abre aí, Ed, para você ver. Hebreus 12:6. Abre aí para você ver como é que Deus trata eu e você nesse nível. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que? E faz o quê? Pastor, mas você está na época do Velho Testamento. Não, meu querido, está no Novo Testamento, viu? Deus te pega e te dá umas varadas para te confrontar. Pra você aprender. Se você for filho, se não for filho, fica tranquilo, não vai apanhar não. Qualquer que recebe por, olha o 7. Se suportais, o quê? Mas a gente não quer ser corrigido, sim ou não? Deus vos trata como? Fala assim, com Deus tem correção. Por quê? Que filho há que o pai não? Tem como você criar seu filho sem disciplina nenhuma? Então, como Deus, sendo seu pai, vai te criar sem disciplina? Nenhuma. Não, fala assim comigo, não tem como. Ed, põe uma versão linguagem de hoje, essa é tradicional, agora vai falar assim, vai piorar. Vamos falar aí, vai piorar. Olha lá. Pode ser King James, que eu acho que vai ficar mais top. King James, no 6. King James. Vai ficar melhor. Ó, suportai o quê? Agora já explicou. Suportai o quê? Aceitando-as com? Mas nós não gostamos de dificuldade. Quando vem dificuldade, a gente não aceita, sim ou não? Porque nós é o povo só da benção, não é? Quando é a dificuldade, nós o quê? Credo em cruz. Está tudo errado. Sim ou não, irmão? Mas lá, ó, como o quê? Disciplina. Deus vos trata como? Quando você suporta o quê? As dificuldades. Ora, qual é o filho que o quê? Não
passa pela correção de seu pai. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que por filho. Tem confrontos entre você mesmo, que é para você crescer com você e para crescer em Deus, para subir de nível. Esse ano de 2024 foi o ano do confronto. E você não está entendendo o tanto que eu cresci com essas coisas. O quanto eu aprendi, irmãos. O quanto eu analisei algumas coisas diferentes. Porque quando você consegue entender alguns confrontos entre você e você mesmo, e você aceita que Deus está te confrontando com você mesmo, e não dá para terceirizar para ninguém. Você assume, fala comigo assim, seus B.O. Fala para ele, fala assim, você assume seus B.O. Fala para ele assim, e muda de vida. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Você acha que Deus quer deixar a gente sem disciplina? Sem correção? Sem a gente enxergar a gente mesmo? Quanto, irmão, Deus tem manifestado nas nossas vidas? Uau, aí ficou mais pai ainda, gente. Misericórdia. Esse negócio de Deus punir. O que é isso, gente? Não é para dar graça? Qual que é essa versão? A versão A21. A21. Olha lá, ela lá, ó. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. E, meu Deus do céu, é visando a disciplina que perseverais. O que Deus quis dizer então? Ele disse assim, quando ele estiver disciplinando, visa o quê? A disciplina. E persevera, tem que ser perseverante, perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho? A quem o pai não o disciplina. Fala para o seu irmão, está na disciplina? Fala para ele, fala bem forte, está na disciplina? É porque você é filho. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Irmãos, quando você inventa de fazer o que o povo do mundo lá fora está fazendo, dá errado. Não pode dar dando certo para eles. Você inventa de fazer, dá errado. Por quê? Porque você tem um pai que te corrige. Pastor, mas todo mundo está trazendo, todo mundo está fazendo. Pois é, vai lá, faz. Deus te pega. Dá errado. Por quê? Porque você tem pai, irmãos. Deus disciplina. Pastor, mas está dando certo para todo mundo. Pois é todo mundo. Você não é todo mundo, igual sua mãe te falava. Pastor, mas todo mundo está fazendo. Pois é, mas você não é todo mundo, irmãos. Mas todo mundo faz. Não, você não é todo mundo. Se você for fazer, seu pai te pega e te disciplina, irmãos. Quem está entendendo o mistério aqui? Sim ou não? Deus nos confronta para ver, fala comigo, transformação. Tem horas que Deus nos confronta com nós, fala assim, nós mesmos. E é desses confrontos que a gente mais quer fugir, sim ou não, irmãos? Porque a gente não quer mudar de verdade. Você já parou para pensar, aonde você não quer mudar? Quem já parou para pensar? Só o pastor, mas eu peço que eu prego no lugar errado. Não, vamos levantar a mão direitinho? Você já parou para pensar no lugar que você não quer mudar de verdade? Que você está enganando você mesmo? E está querendo, achando que está enganando Deus? Esse dia eu fiz uma oração que até eu fiquei impressionado. Quem já orou e ficou impressionado? Quem já, irmão? Só o pastor? Falei, gente, eu arrebentei. E Deus falou comigo assim, você está muito enganado. Você orou a seu próprio benefício. Não vi nada de nada. Quando é para orar para você mesmo, o seu próprio benefício, você arrebenta. Quando é para entrar dentro de você e trazer suas mazelas para mim, você fica rodeando toco. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque isso fala comigo assim, é básico para um crescimento cristão, para um avanço de transformação. Tem hora que nós temos que, irmãos, é olhar para dentro de si próprio e aceitar que Deus, fala comigo, está nos disciplinando, está nos confrontando, para haver mudança e transformação em nós mesmos. Entenda isso, irmãos, o ambiente, fala assim, um ambiente de confronto é um ambiente que, fala comigo assim, bem forte, que nos faz crescer. Irmãos, olha que frase, um ambiente de confronto é um ambiente que nos faz, fala comigo, crescer. Pastor, mas como assim? Abre aí, Gênesis 26, 16.
Olha para você ver o que acontece. Jacó teve uma visão. Gênesis 28, perdão, Ed. 28. Olha como que o ambiente de confronto nos faz crescer. Acordando, pois, quem? Irmãos, fala assim, acordando. Fala bem forte. Não, vamos chegar no céu. Fala, acordando. Não, vamos de novo. Levanta a mão para o céu assim, a direita. Fala assim, Senhor, me dá força. Eu creio nessa noite que esse irmão da direita vai fortalecer meu lanche nessa noite. Saindo nessa chuvinha aqui, eu tenho convicção que Deus vai bradar até o final do culto. E aquilo que é o desejo, não, fala, irmão, aquilo que é o desejo do meu coração, Ele vai me abençoar. E vai pagar para mim. E ainda vai me levar. Aí sim, irmãos, aplauda ao Senhor. Então, fala comigo, um ambiente de confronto é um ambiente, fala comigo, que nos faz, fala comigo, crescer. Acordando, pois quem? Fala assim, Jacó. Irmão, entenda isso, tem hora que Deus nos confronta, sabe para quê? Para a gente acordar. Fala para você, irmão, acorda para a vida. Até quando você vai ficar dormindo? Naquela onde você tem que estar o quê? Olha lá, irmãos, acordando, pois, ó, Jacó do seu? Diz, na verdade, o senhor está na onde? Fala para o seu irmão, acorda, Deus está aqui. Fala para o seu irmão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Senhor está neste. E eu não. Por quê? Estava dormindo. Olha que coisa forte, esse homem tinha acabado de ter uma visão, uma escada desceu do céu, anjo subia e descia. Quando ele acordou, ele falou essa frase aqui, ó. Acabando o quê? Acabando, pois Jacó, de quê? Fala comigo, fala assim, de acordar. Tem gente que o maior confronto é que ele está precisando acordar. Acordar na onde, pastor? Você sabe. Tem uns que é na área emocional, conjugal, familiar, área financeira, a área trabalhística, a área espiritual, ministerial, chamado, aonde Deus quer que você acorde. Nessa noite é noite, irmão. Fala comigo assim, acorda, alma. Meu Deus do céu, irmãos, nós estamos igual Jacó, tem hora. Deus está manifestando e nós está de que jeito? Dormindo. Quando acorda, ainda fala o quê? Será que ele está nesse lugar? Olha para você ver o 17, para você ver como que vai ficar interessante. Temeu e disse, quão terrível é o quê? Por quê? Por que esse lugar é terrível? Fala comigo assim, porque é um lugar de confronto. E para quem não quer mudar, é um lugar de muito confronto. Para quem quer passar o ano inteiro e ficar a mesma coisa, é um lugar, eu penso que de muito confronto. Porque se ouviu o ano inteiro uma coisa só sobre acesso e nunca acessou e não mudou nada, eu penso que deve ser um lugar terrível de confronto. Porque como eu mudei esse ano, irmãos, um gordinho igual eu, tá zero açúcar, acho uns 3 meses. Irmãos, eu falei esses dias, o mundo é sem graça, sem açúcar. O mundo é estranho, sem doce. Eu não sei como é que essas pessoas vivem sem açúcar a vida inteira. A vida deles não é boa. Porque tem açúcar em tudo, irmãos. Pensou aquele bolinho de chocolate? Esse dia minha filha Letícia veio da faculdade, ela abriu um braulo dentro do carro. Dessa grossura assim, irmão. Ela comprou na faculdade para ajudar um amigo dela. E era grandão, ela pagou R$7. Ela falou R$7, eu não escutei nada, eu só vi a mordida dela. Falei, Senhor da água, me ajuda, minha boca encheu d'água, irmãos. Irmãos, é meio coisa assim, você sair da alma, do corpo, e fala assim, toma da mão dela, com muita ânsia, e come esse negócio todo, e fala para ela, por que você não comprou 3? Por que você não comprou 4? Entendeu? Eu fiquei assim, irmãos, sabe aquela ânsia? E na minha mente eu falava assim, eu não preciso de açúcar, eu não preciso de açúcar, eu não preciso de açúcar. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, irmãos. Porque tem coisas que a gente precisa fazer para haver mudanças. Irmãos, tem acesso que só vai ser acessado se a gente, de verdade, mudar o nosso, fala comigo assim, o nosso ritmo. Então, eu achei tão interessante, por quê? Porque tem gente que o maior confronto, fala comigo, nesse ano, é que ele precisa, fala comigo, acordar. Acordar para uma realidade espiritual que Deus está falando há muito tempo. Acordar para uma realidade, irmãos, emocional, onde Deus está falando há muito tempo. Nós
precisamos, fala comigo, acordar. E tem que ser muito, fala assim, tem que ser muito rápido. Fala, nessa noite eu vou acordar para algumas coisas. Eu pregando isso aqui, comecei a imaginar comigo, falei, Deus, tem muita área que eu preciso, fala comigo assim, acordar. Não dá para ficar do jeito que está, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu fiquei indignado com algumas coisas. Quem já ficou indignado esse ano? Sim ou não, irmãos? Com alguma coisa aí fora, sim ou não? Nós precisamos indignar com nós mesmos. E olhar e falar assim, não está legal, eu vou mudar. Fala assim, não está legal. Eu vou mudar. Fala assim, Deus vai me ajudar. E eu vou, falar comigo assim, mudar. Olha que coisa forte, fala assim, fala comigo assim, o profeta. Fala assim, Elias. Quando foi confrontado. Fala assim, quando foi confrontado. Por uma mulher chamada Jezabel. Diz a Bíblia, irmãos, que ele temeu e não conseguiu enfrentar aquilo que precisava enfrentar. E eu parei para pensar nisso, fiquei assim, meditando nisso. Por que Elias fugiu? Quando você lê o 1 e o 2 de Reis 19, você vai entender que ele fugiu, fala assim, de medo. Fala assim, de medo. Mas medo do quê? Por quê? Ele era um profeta que tinha, fala assim, muita experiência com Deus. Ele era um profeta considerado, fala comigo assim, o profeta do fogo. Hoje seria o profeta número 1 do manto. Ninguém ganharia do Elias no manto. Ele seria o profeta do manto, irmão. O profeta de arrebentar tudo no manto. E o profeta com muita intimidade com Deus. Então eu parei para pensar. Quando ele foi confrontado pela Jezabel, por quê? Fala comigo assim, por que ele fugiu? Parece que fala comigo assim, foi medo. Mas ele era um homem que tinha acabado de clamar fogo do céu, caiu fogo da onde? Do céu. Tinha acabado com os profetas de Baal e com os profetas de Aserá. Ele tinha exterminado, irmãos, aquela cultura. E de repente Acabe foi lá, avisou Jezabel, ela mandou um grito, falou, olha, amanhã eu te pego e vou fazer do mesmo jeitinho que você fez com meus profetas. E o Elias fala comigo assim, apavorou. Irmão, tem hora que o diabo ele fala comigo assim, ele é astuto. Sim ou não, irmãos? Tem coisas que a gente não rompeu, por quê? Fala para você, más notícias. A nosso próprio respeito. Olha para você ver o texto. Abre aí, Ed, por favor, o texto. Vamos abrir lá, só para a gente poder ler. Porque a chuva está muito alta, mas vai dar para entender. Está dando para ouvir aí no fundo? Olha o versículo de Reis, 1 Reis 19. Olha que coisa forte. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, aquilo que eu te contei. E como totalmente matar a todos os profetas. De que jeito? De que jeito? Olha o versículo 2. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe, assim me faça os deuses, e tanto se de certo amanhã, a esta hora, não o quê? Puser a tua vida como uma deles. Parei para pensar nisso e falei, Senhor, por que esse homem estava sendo confrontado? E por que ele estava, na verdade, fugindo? Porque aqui dá para entender bem claro, irmãos, bem claro, que uma ameaça, fala comigo, pois o profeta é para fugir. Sim ou não, irmãos? Nesse ano, quantas ameaças você já sofreu? Sim ou não? Quantas coisas você achou que não foi? Quantas vezes você voltou atrás por ameaças que não eram verdadeiras? Quantas vezes a gente voltou atrás por coisas que a gente ouviu e não era verdade? E nem ia acontecer. Quantas vezes, irmão, nós retrocedeu por causa, fala comigo assim, de ameaças, fala assim, de ameaças. Que nunca, na verdade, ia o quê? Acontecer. Primeiro, ela manda quem? Fala um mensageiro, sim ou não, irmãos? Pela mensagem, ele, fala comigo, fugiu. E eu fiquei pensando nisso, por que esse homem foi confrontado dessa maneira? Eu entendo que Elias estava sendo confrontado para ser, fala comigo assim, preparado para ir para o céu, arrebatado de corpo e tudo. Porque um homem que era cheio de experiência com Deus, o homem do fogo, o homem que tinha uma palavra, que saía fogo do céu, numa palavra que, de uma ameaça, ele foge, e agora ele só vai, fala comigo assim, caindo, decaindo, fala assim, decaindo. Cada confronto foi distanciando ele cada vez mais do propósito que Deus tinha para ele, irmãos.
Quando eu comecei a analisar isso, eu falei, Deus, tem confrontos que quando a gente não encara, infelizmente, a gente cai de nível. A gente, na verdade, cai de nível espiritual, cai de nível, na verdade, de sensibilidade para com Deus, cai de nível emocional e cai de nível natural. Agora ele só vai, fala comigo, afastar de Deus. Porque quando o confronto, quando ele não é encarado, a tendência é Deus, infelizmente, irmãos, nós nos afastarmos do Senhor. E eu fiquei pensando com isso, falei, Deus, quantos confrontos tem tirado a sua igreja daquilo que é para ela viver? Pensa nisso. Quantos confrontos tem tirado eu e você daquilo que é para nós viver, irmãos? Daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Olha o versículo 3, olha a coisa bem forte, olha aí para você ver. O que vendo ele, fala assim, levantou. Para escapar com o quê? Se você lesse até aí, o que vendo, fala assim, ele. O que ele faz? E tem o que ali? Fala assim, tem o quê? A vírgula vai falar assim, vai mudar tudo. Porque tem gente que até se levanta no confronto, mas é para tomar a decisão errada. Tem gente que é confrontado com ele mesmo, ou Deus está confrontando ele, as duas coisas, com ele mesmo, ou Deus está te confrontando. Você até se levanta, mas é para tomar a decisão totalmente errada. Quantas vezes você se levantou para tomar a decisão errada? Quantas vezes nós nos levantamos para tomar as decisões erradas? Foi tudo isso que Elias fez, ele até se levantou, mas para tomar a decisão, entenda isso, nós é ligeiro para levantar para tomar a decisão errada. Quantas decisões nós tomamos erradas só nesse ano? Quantas? Eu parei para pensar, fui contabilizar, me deu até tristeza. Falei, Jesus tem misericórdia. Eu não sei quanto a você, até esse final de ano eu quero acertar, e você? Eu quero, irmãos, que o confronto venha e eu levante e tome a decisão, fala assim, certa. Nós estamos cansados, irmão, fala comigo assim, de tomar a decisão errada. Pergunta seu irmão, você está cansado? Pergunta para ele, fala, você está cansado? Pergunta para ele, você não está cansado, não? De viver a mesma coisa? Irmão, eu canso até de passar na mesma rua. Eu sou desse jeito, irmão. Então, hora que eu falo, vou passar nessa rua, eu estou cansado de passar aqui. Vou por outro caminho. Então, hora que a gente fala assim, eu estou cansado de viver as mesmas coisas. Entra mês e sai mês, é a mesma coisa. Nós precisamos, fala comigo, nos levantar para tomar, fala comigo, a decisão certa. Olha, ele se levantou para escapar com vida. E, se foi, chamando o quê? Chegando em Bezabá, que é de Judá, deixou ali quem? Entenda aí, fala comigo, tem confrontos. Que não adianta você levar ninguém com você. Ele levou o servo ou não levou? Primeiro ele levanta para tomar a decisão, em vez de encarar, nós temos essa tendência, Deus nos confronta com nós mesmos, ou confronta a gente com qualquer coisa, o primeiro pensamento nosso é o quê? Fugir, vou desistir, não vou fazer mais não, já cansei, já tentei várias vezes, não deu certo, não acredito mais, não dou conta, tentei ser o ano inteiro, não está nisso. A gente é mestre nos confrontos que Deus tem para nós, levantar e tomar primeiro o quê? Decisão errada. E agora ele levou quem com ele? Fala, o servo. Entenda, irmãos, se Deus está te confrontando, não adianta pôr ninguém no caminho, Ele já te marcou. Fiquei pensando nisso nesses dias, eu vi num videozinho, um drone, moço. Vi nesses dias um drone, fazendo a segurança de uma pessoa, um drone israelense, trem é para mais de 1 milhão, grandão, ele pega a sua facial, assim, pegou a sua face, você solta ele num prédio, ele cobre não sei quantos quilômetros, as pessoas que estão descendo ali, se ele vê o batimento cardíaco, ele mede a pressão da pessoa, se a pessoa está alterada, se o batimento dela está acelerado, ele já começa a voar, 60 metros de altura, ele fala, você escuta, parecendo que está estrondando seu ouvido, já está aí, é de Israel. E ele tem uma abordagem, você pode comprar ele com arma de defesa, não letal ou letal, entendeu isso aí? Está usando não letal. Ele conversa com a pessoa, pergunta, o que foi que seu batimento está acelerado, sua pressão está alta, o que está acontecendo? Seu comportamento está estranho. Dentro daquele metro quadrado. Está entendendo isso, irmãos? Foi isso que Deus fez com Elias, irmãos. Só que o drone aqui era um anjo. Está entendendo isso? Ele falou assim, eu vou levar o servo.
porque até o servo vai me ajudar, ou o servo vai resolver alguma coisa para mim. Não, fala comigo, não adianta levar ninguém, não adianta pôr a culpa em ninguém quando Deus estiver confrontando para transformação, para melhorar, para te fazer avançar, para te fazer prosperar, para te fazer crescer. Não adianta, fala comigo, levar, fala comigo, ninguém. Sim ou não, irmãos? Levou o servo ou não levou? Sim ou não, irmão? Adiantou? Por quê? Fala comigo, porque tem decisões erradas, que é nós que temos que responder por elas. Tomou a decisão errada, levou o servo não vai resolver nada. Versículos 4, né? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de quanto tempo? Foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si ali o quê? Uau! E disse, já não basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de quem? Não sou melhor de quê? De quem? Aqui nos mostra que Elias, fala comigo assim, estava com a linguagem, fala comigo assim, de desistência total. Por quê? Pergunta por quê? Quando Deus está nos confrontando, a gente não quer mudar, a nossa linguagem é sempre essa. Eu quero é morrer. Sei o que eu estou fazendo nessa vida. Nada dá certo para mim. Quem já viu esses vitimistas? Irmãos, eu acho tão engraçado. Irmão, vitimismo com Deus, fala comigo, não funciona. Tem hora que eu fico rindo, eu amo gente vitimista. Ficar rindo, eu acho bom, irmãos. Fico olhando e falo, meu Deus, mas como é engraçado gente vitimista, cara. Porque não funciona com Deus, irmãos. Deus, Ele conhece o meu e o seu. Fala assim, conhece o nosso coração. Aqui Elias nos mostra, fala comigo, que deserto, fala comigo. Primeiro, tem tamanho. Quanto tempo aqui? Quanto tempo? Mas quando você não aceita o confronto, vai para quanto tempo? 40 dias. Pastor, então por que eu estou vivendo isso? É porque você não aceitou num dia, vai aumentar para 40 dias. Todo confronto que eu não aceito, eu quero me justificar por ele, Deus vai falar, vou te alimentar para você ter força, para você caminhar 40 dias. Irmão, isso aqui é impressionante, como eu entendi algumas coisas nessa palavra, como eu compreendi que tem, na verdade, confrontos que Deus gera para mim e para você, que é para mudar, fala comigo assim, a nossa história. Sim ou não, irmãos? Porque olha o tamanho do confronto, foi forte. Mas a decisão dele foi sábia? De maneira nenhuma. A primeira linguagem de quem não quer mudar é o quê? Eu quero é morrer, não quero desistir, não está dando nada certo. Mas olha o versículo 5. Acompanha comigo o 5. Deitou-se e o quê? Debaixo do zimbro. Fala para o seu irmão, piorou. Não fala bem forte, piorou. O que ele fez? O que ele fez? Mas quem que está querendo morrer, dorme. Irmão, quando você está passando mal e a morte está perto, a única coisa que você não quer é o quê? É lógico, é que dormir representa o quê? A morte, irmãos. Viu o tanto que ele estava o quê? Fala, tranquilo. Debaixo do quê? Do zimbro. Esse zimbro nasceu lá para esse homem chamado Elias. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te. E ele olhou e eis que à sua cabeceira estava o quê? Pão cozido sobre brasas, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou-se o quê? Fala, eu não acredito. Não, isso aqui para mim, irmãos, é muito poderoso. Fala comigo, até quando eu quero desistir. Deus está pedindo de mim uma atitude. Você acha que aqui era o momento certo dele falar assim, não, Senhor, então está certo, o que o Senhor quer de mim? Era o momento de conversar com Deus ou não era? Sim ou não, irmãos? Você pode até que não querer aceitar, mas era o momento de conversar com Deus ou não era? Falar, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou aqui meio baqueado, sua mãe acabou de mandar um anjo, a gente pode falar com o anjo, né, naquela época do Velho Testamento, dava para conversar, saber que o que o Senhor quer mesmo? Eu estou aqui para morrer, deixa eu te falar um negócio, o Senhor me ajuda, eu quero que o Senhor faça alguma coisa para mim. Era um momento X de conversar com Deus ou não era, irmãos? Só que tem momentos que acontece isso no culto, em vez da gente falar alguma coisa, a gente quer dormir de novo. Sim ou não, irmãos? Tem momento que o nosso culto é igual o culto desse profeta, debaixo do pé do zimbro, querendo só dormir. Não quer aceitar o que Deus está falando, Deus falou, então eu vou te alimentar, porque se você não quis aceitar o confronto de um dia no deserto, eu vou aumentar para 40 dias para você aprender. Você vai andar em 40 dias 290 quilômetros para um lugar aonde ainda não é o certo, porque ele só foi fazendo coisa errada no confronto que estava dentro. Tem gente que está desse jeitinho aqui dentro. Deus está confrontando, ele está fazendo tudo errado.
Irmãos, eu achei que era um momento aqui para mim chave dele falar assim: Senhor, é verdade. O anjo chegou aqui, eu até comi, estava até bom o pãozinho, estava tudo certinho, achei bom, bebi a água, botijinha de água, foi fresquinha essa água também. Não sei de onde veio, mas foi uma benção. Comeu e bebeu e deitou-se. O que ele fez? Deitou. Deitou ou não deitou, irmão? Então até quando você quer desistir, fala comigo assim: Deus te pede o quê? Fala comigo, uma atitude. Fala assim, de coragem. Deus falou para ele assim: levanta, come. Deus foi e fala comigo assim: objetivo. Fala comigo assim: objetivo. Sem chance de questionar. Porque quem quer morrer está com fome. Então Deus sabia, você vai comer. Come. Ele comeu. E depois que ele comeu, fala assim: depois que ele comeu. Você fala assim: depois que ele comeu. Ele voltou a dormir de novo. Sim ou não, irmão? Eu acho que Deus está falando para alguém aqui nessa noite, nesse confronto que você está vivendo, levanta, não dorme não. Sono na Bíblia, irmãos, ele tem um significado. Efésios vai falar: desperta tu que dorme dentro dos mortos. Sono na Bíblia representa a morte. Sono na Bíblia é 10% da morte. Quando você dorme, você não tem noção de nada que está acontecendo, notícia, nada. Nada, o que aconteceu? Irmão, sono na Bíblia, fala comigo, é morte. Morte espiritual, morte física, morte, na verdade, natural. Sono, você dorme num carro a 100 por hora, o que acontece? Se acordar é no hospital, sim ou não, irmão? Se não acordar, acorda no concerto. Sono na Bíblia representa o quê? Morte. Você está no avião, caiu, dormindo, o que acontece? Acorda, irmão, na onde? No juízo, irmão. Sono na Bíblia, irmão, não tem jeito. Sono representa, fala comigo, sono da morte. Sim ou não, irmãos? Ou sono, fala comigo, é sinônimo de quê? Fala comigo assim, de preguiça. Eu já preguei essa mensagem aqui: desperta tu que dorme dentro dos mortos. Teve um menino lá que estava dormindo ao meio-dia, veio o exército, foi e matou ele. Sono é muito, irmão, sono é espiritual. Fala assim, é espiritual. Tem muita gente na igreja dormindo na sua vida espiritual. Está acordadinho no mundo físico, mas para o lado espiritual está dormindo, irmãos. Fala comigo, é perigoso. Porque aqui é bem claro, olha o versículo 7. Olha o que diz o 7. E o anjo do Senhor tomou o quê? Segunda vez. E o tocou e ele diz: levanta-te. Uau! E o quê? Porque te será muito o quê? Era só o deserto de um dia, irmão. O confronto era só para um dia. Era só ele ter liberado o servo e conversado com Deus. Mas agora aumentou quanto tempo? Eu perguntei para Deus, falei: Deus, será que eu dormi em algum lugar? Ele falou: dormiu. Tem confronto que você está passando é porque você dormiu no ponto. E eu falei: sério? Ele falou: sério, seríssimo. Eu falei: Jesus, como? Ele falou assim: você dormiu aqui e aqui. Você tinha que ter tomado essa e essa atitude e não tomou. Dormiu no ponto. O ano de 2024 inteirinho eu acordei hoje. E algumas coisas na minha vida. Com essa palavra, Deus me mostrou claro como o dia. Ensina a minha igreja que precisa acordar em algumas áreas da vida. Pergunta para o seu irmão: você vai ficar dormindo no ponto? Quando ele acordou, tinha aumentado quantos dias? Uau! Sabe o que é um dia só de deserto? Nós não sabemos, porque nós não tem deserto, sim ou não? É ou não é verdade? Sim ou não, irmão? Mas naquele calorão que fez esse ano, dá para imaginar? Deserto, sol, areia, vapor, 45 graus, um dia só, irmãos, um dia só nós já está desidratado. Deus falou: agora é 40. Você vai caminhar e o seu caminho vai ser muito longo. Porque era naquele dia que você tinha que ter, fala comigo, despertado. Irmãos, é hoje, fala comigo, é hoje. Sim ou não, irmãos? Olha o versículo 8. Levanta-te, pois, e... Levantou-se, pois. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe. O monte de quem? De Deus. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, mas Deus me deu um entendimento aqui profundo. Você parou para pensar que nesse texto, que esses confrontos de Deus era para haver uma transformação no profeta, irmãos? Entre ele e Deus.
E não nem entre ele e aquele, na verdade, naquele que ele tinha vivido com Deus, ou experiências que ele tinha com Deus, ou fogo que ele já tinha poder para chamar do céu e cair, ou para fazer alguma coisa sobrenatural. Mas Deus estava querendo ter um particular com esse homem aqui. Quem está entendendo, irmãos? Tem confrontos entre mim, você e Deus, é só porque Deus quer ter um particular com a gente, irmãos. Quem está entendendo o mistério aqui? Porque nesse versículo ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte, fala assim, o monte de quem? De Deus. Fala comigo, o monte era certo, mas o lugar que ele entrou, era totalmente errado. Eu fiquei pensando nisso aqui muito tempo. Eu fiquei pensando como que eu posso vir para um culto, no ambiente certo, a presença certa, e o meu coração dentro desse lugar ficar no lugar errado. Já parou para pensar nisso, irmãos? Você faz tudo certo, você não quis aceitar naquele primeiro dia de deserto, Deus aumentou para 40, te mandou para o monte dele, para o monte de Deus, fala assim, o monte de Deus. Fala assim, agora é Deus conduzindo. É nós entrando aqui dentro, está tudo certo, o monte é de Deus, o lugar é de Deus, está tudo funcionando certinho. Dentro desse ambiente, você entra no lugar errado. No lugar onde você não quer abrir o coração, você não quer mudança, você não quer transformação, você está ouvindo, você já não é inocente mais, você já não é ignorante mais, você já, na verdade, irmão, não é nada mais. Eu fiquei pensando, falei, Deus, então tem como entrar no lugar certo. Está tudo certo, a presença, a palavra, tudo certo, está tudo funcionando certo, mas eu tenho o coração no lugar errado. Ele falou assim, tem. E eu falei, Jesus, tem misericórdia então. Aí Deus me falou, o culto tem duas dimensões, Wesley. Uma é espiritual, outra natural. Tem gente que vem um ano inteiro e só faz no natural. E tem gente que pelo menos uma vez no ano entra numa dimensão espiritual. E eu falei, Deus, pelo menos uma vez no ano, tem que entrar num nível espiritual, para mudar a nossa vida. Porque é só uma entrada, irmãos, na dimensão espiritual, sua vida nunca mais é a mesma. É só uma entrada na dimensão espiritual, e a nossa vida nunca mais, fala comigo assim, nunca mais é a mesma. Sim ou não, irmãos? Porque ele foi para onde? Fala, caverna. Sim ou não, irmãos? E ele disse, tenho sido o quê? No versículo 9, e ali entrou numa... Passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que faz aqui, Elias? É como se Deus tivesse entrado aqui nesse momento e falado com você individualmente. Está tudo certo aqui, o que você está fazendo aí? Estou aqui no culto, a presença está aqui, a palavra está sendo liberada. Até agora você não conseguiu acessar, na verdade entrar, não conseguiu se permitir Deus manifestar. Não aceitou, dragonizou, está grilado. E Deus está falando, o que você está fazendo aí? Te mandei para o lugar certo, era o monte de Deus, era só você ficar lá no monte, esperando eu manifestar. Você vai e me entra numa caverna. E dentro da caverna, irmãos, é o pior lugar para a gente estar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Uma pessoa quando está com depressão, ela quer ficar dentro da onde? Quarto. E o quê? Escuro. Quando o grau é altíssimo, não toma banho, sim ou não? Não come direito, não tem higiene nenhuma, fica no escuro, preso, não quer falar com, não quer ouvir, não quer acessar, nada. Caverna é o pior lugar da gente entrar. E eu perguntei, Deus, tem caverna no culto? Ele falou, tem. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, o culto, o monte era certo. A caverna é o lugar onde vocês não devem entrar. Eu perguntei o quê? Por quê? E aí Deus me impressionou, irmãos. Você convém comigo que tinha como Elias ficar lá no monte e falar assim, Deus, agora fala? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha ou não tinha? Nós já fez isso hoje? Você entrou no monte certo, está tudo certo, presença certa, falando da pessoa do Espírito Santo, falando de Jesus, falando de transformação. Será que nesse monte a gente está na caverna ou está em cima do monte? E eu falei, Espírito Santo, eu estou entendendo tudinho que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite.
Muitas das vezes a gente vem para um ambiente, e dentro do ambiente a gente acessa a caverna, e aí Deus entra no outro processo, na minha e na sua vida. Olha como vai mudar agora. Olha o que vai falar assim, vai mudar tudo. Fala bem, fala bem, vai mudar. Sim ou não, irmãos? Olha o versículo 10. E ele diz, tenho sido muito o quê? Fala comigo, vitimiza de novo. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e tiraram os teus profetas, ou quer dizer, mataram os teus profetas, a espada, e só eu busco a minha vida para o quê? Não atirarem. Fala comigo, vitimize de novo. Fala para o seu irmão, nesse culto, caverna é quando você não aceita a palavra e fica se vitimizando dentro desse lugar. Você está na caverna. E ninguém pode te tirar daí. Não tem pastor, não tem revelação, não tem profeta, nada. Ninguém pode te tirar daí. Eu perguntei, Deus, o que é caverna no culto? É quando nós estamos aqui, a palavra está fluindo, Deus está falando, Deus está liberando o acesso, a revelação, está dando um entendimento, e nós estamos lá. Mas, nossa Deus, como é que eu vou fazer para trabalhar amanhã? Não sabe nem se vai levantar. Meu Deus, como é que eu vou levantar para trabalhar amanhã nessa chuva? Não sabe nem se vai acordar. Não sabe nem se nessa madrugada Deus nos leva. No arrebatamento. Cadê o povo barulhento? Sumiu da terra. Sim ou não, irmão? Nós entramos em cavernas nesse lugar. E Deus, irmão, está nos ensinando aqui bem claro. Ele começou a se vitimizar. Falou, só eu fiquei. Para buscar quem? A vida de quem? Dele própria. Pastor, o que é caverna nesse ambiente? Quando nesse ambiente eu quero salvar só a minha pele. E está tudo certo. Quando eu me importo com mais. Você já viu algum vitimista se importar com outra pessoa? Não, me fala. Você já viu quem conhece alguém vitimista? Não olha para o lado não, só para mim mesmo. Quem conhece? Uma pessoa vitimista. Você já viu uma pessoa vitimista se preocupar com alguém? Hã? É só eu fiquei, eu agi, eu defendi, eu fiz, eu ajudei, eu fiz isso, é eu para salvar a minha própria vida, eu para fazer o próprio, é eu para fazer aquilo. Não, você não vai ver um vitimista se preocupar com alguém. Fala comigo, caverna de novo. Fala bem forte, caverna de novo. Aqui o profeta fala comigo, quis se vitimizar com Deus. Fala para o seu irmão, até aqui ele não aprendeu nada. Não já para pensar, até aqui nós estamos pregando, até no 10, fala comigo, até agora ele não aprendeu nada. Isso me chocou, irmão, porque tem hora no culto que acaba e a gente não aprendeu nada. Caraca, moço. Eu fiquei impressionado com isso. Até aqui ele não tinha aprendido nada. Deus estava falando com ele num nível o quê? Totalmente espiritual. E ele estava num nível? Duas dimensões. Por quê? Quem está na caverna nunca vai ser espiritual, irmão. Sempre vai ser natural. Quem está entendendo o mistério? Fala para o seu irmão, sai da caverna. Não fala bem forte, sai dessa caverna. Para de se vitimizar. Uau, irmão. Irmão, Deus não lida bem com gente vitimista, viu? Faz uma pesquisa na Bíblia. Gente vitimista. Fala para o seu irmão, sem chance. Deus gosta de gente ousada. Gente que está falando, não tem jeito, fala assim, tem jeito, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Ah, mas não tem como sim, eu tenho fé em Deus que Deus vai abrir a porta e vai dar certo. Ah, mas você não dá conta, você não consegue, você nunca vai conseguir. Entenda isso, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Eu tenho fé em Deus que Deus vai abrir a porta. Ah, mas isso não é para você não. É sim, eu tenho fé em Deus que Deus vai me ajudar. Quem está entendendo? Ah, mas fulano não consegue fazer isso. Irmãos, eu tenho fé em Deus que eu vou o quê? Conseguir, irmão. Esse dia eu estava lá no Natanael, o primo dele, Jessé, fazendo um serviço de pedreiro. Irmão, o Natanael quase chorou, moço. Nós ficou ouvindo ele trabalhar, ele teve um problema, um acidente, né? E ele ficou paralisado a mão dele, né? E essa perna ele rasta, né? Ele rasta ela, né? E a mão dele ele não tem mobilidade nenhuma, assim, né? Só de algumas coisas. Irmãos, ele é um pedreiro excelente. Eu fiquei olhando, já constrói casa, eu fui na casa dele, eu mais a pastora Josi.
Nós ficou lá dentro, eu mais a Josi olhando assim, falar, gente, foi ele que construiu isso aqui mesmo. Área de lazer, uma casa dele arrumadinha. E eu falei, meu Deus, como a gente é medíocre, tem hora nos nossos pensamentos. Eu falei pro Natan, junta nós dois, não dá conta de fazer o que ele faz. Não dá, eu não foi, Natan. Natan falou, pastor, ele mexe concreto. Eu falei, já rodei. Que eu não dou conta de fazer uma massa de concreto nesse preparinho que eu estou aqui. Esquece. Já rodei. Mexer um traste de concreto não é comigo. Tem que ter a B7 virar, que aí vai escorrendo, vaza tudo. Deu tudo errado. Sim ou não, irmão? Tem que confessar sua obra. E eu olhando para ele, irmãos, e ele trabalhando alegrinho, sentando uma cerâmica. E eu olhando ele trabalhando, irmão, eu fiquei encantado. Ele podia se vitimizar? Não podia. Estou aposentado, deu tudo errado para mim, não vou mexer com mais nada, sofri um acidente, deu tudo errado na minha vida, eu era uma pessoa sadia, uma pessoa muito boa, uma pessoa forte. Moço, ele era muito mais forte que o Natan, não era, Natan? 2 vezes mais forte que você, não era? Não era, estava falando de corpo mesmo, um cara forte mesmo. 100 quilos e definido, natureza. Era um cara forte, irmãos. Ele podia se vitimizar ou não? Podia, irmãos. Mas ele falou, esse negócio não vai me dominar, eu vou me reinventar. Irmãos, é um pedreiro que você fica encabulado. Você não acredita, você fala assim, não tem lógica. Ele, nessa estrutura que ele está hoje, ele conseguiu fazer o que ele fez. Irmão, nós precisamos parar de ser vítimas espirituais, de ser vítimas emocionais. Nós precisamos parar de ser vítimas naturais. Eu não consigo. E quando a gente não consegue encontrar o confronto com a gente mesmo, a gente começa a culpar a pessoa que está do nosso lado. Sim ou não, irmão? Passou, foi um ano na minha cara ainda. Sim ou não? Porque fulano também não me ajuda. Você não precisa que ninguém te ajude não, moço. Você precisa se ajudar. Porque ninguém me ajuda, ninguém vai. Você não precisa de ninguém te ajudar. Você precisa se ajudar primeiro. Se ajudar mentalmente, psicologicamente. Entenda isso, irmão. Nós precisamos, irmãos, levantar numa fé, em nome de Jesus, irmão, de ação, de convicção, de determinação, irmãos. Aleluia! Eu não dou bem com gente vitimista não, viu? Você viu eu fazendo muito assim, eu não gosto de gente vitimista não, não gosto. Não gosto não, eu falo sincero, não gosto não, para de bobeira, para de feiura. Já falo, para de feiura. Você quer ver eu tenho que ficar ruim, eu vou te contar. Como é que funcionam as coisas. Gente vitimista não prospera. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala assim, não prospera. Quer prosperar? Não entre na caverna que te coloca como um vitimista. Versículo 2. Versículo 12, né? 11. E Deus lhe disse, sai para... Deus está com conversa? Elias é mesmo, Elias é um cara gente boa, me ajudou lá atrás, trouxe fogo, consertou Israel, matou 800 e tantos profetas de Aserá e de Baal, nossa, reclamou fogo do céu, agora tem que estar ruim para você. O que Deus falou para ele? Rapaz, deixa eu te falar um negócio, para com essa conversa e sai para fora. Deixa essa conversa fiada perto de mim aqui, sai para fora logo. Não quer saber de nada que você está falando não, Elias, sai para fora logo. Sai! A palavra de Deus hoje para nós é sai! É sai! Irmãos, o que é isso, meu Deus? Sai para fora e põe-te nesse monte, perante o quem? Uau, o que Deus está falando? Agora é comigo e com você. Eis que, como também, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, uau, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. Pergunta para o seu irmão, por que Deus permitiu passar essas coisas junto dele? Deus estava confrontando o profeta agora no ponto final. Fala assim, no ponto final. Sabe que Deus estava querendo falar para ele? Agora ou ele sai. Ou ele tem ousadia, ele fugiu da Jezabel, agora ele vai ter que encarar terremoto, vento, fogo. Junto comigo. Vou deixar passar junto comigo aqui, ó. Sai para fora, Elias, o vento quebrava tudo. Sai para fora, Elias, um terremoto. Sai para fora, fogo. E Deus falou, você vai sair. Que eu vou te ensinar a não fugir mais dos confrontos, para você crescer. Eu tenho o céu para você, Elias, de corpo e tudo. Não, irmão.
Irmãos, Deus tinha o céu para aquele homem, sem passar pela morte. Você parou para pensar que o Elias agora está lá no céu, com o corpo dele, com a feição dele, com tudo, irmão. Ele está lá agora. Agora, não sei o que ele está fazendo, mas ele está lá, no céu. Ele e o Enoque, os dois parceiros, que não morreu, não viu a morte. O que você quer dizer com isso, pastor? Quanto maior o confronto, maior vai ser a bênção. Ah, não. Esse homem estava confrontado porque ele estava pronto para ir para o céu, irmãos. De corpo e tudo, sem ver a agonia da morte. Mas hoje a igreja vem um confrontinho, gente. Ah, o Satanás. Meu Deus, é o levante, é a inveja, é a macumba, nada dá certo para mim, é a inveja. Não, irmãos. Tem confronto que é para te fazer crescer, para te fazer prosperar, para te fazer avançar, para te dar uma missão, para te dar um propósito, para você avançar em Deus, irmãos. Porque daqui Deus é ele um propósito, Deus para ele uma missão, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Esse homem caminhou 10 anos com Eliseu depois daqui. 10 anos ele caminhou com Eliseu depois daqui, irmão. Olha, irmão, que coisa mais, fala assim, poderosa de Deus. Já estou acabando, misericórdia, orar passa rápido mais. Versículo 12. Deus não está no terremoto. E agora ele está na onde? Depois do fogo. Sucedeu que ouvindo o quê? Uau. Envolveu o seu rosto numa capa. Saiu para onde? Para fora. Agora ele estava na presença de quem? Ó, na entrada da caverna, assim, ó, e eis que veio o quê? A ele uma voz que dizia, que faz aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido zeloso, extremo, em extremo zeloso pelo quê? Porque os filhos de Israel deixaram a tua, o que aliança? Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei a buscar o quê? Fala, até aqui ele ainda não aprendeu? Esse profeta me dá esperança, irmão. Agora já está vendo ele quem? Ele e Deus. E até aqui ele não tinha aprendido? A linguagem mudou? Não. Ele fugiu. A mesma coisa. A linguagem ainda não tinha? Ainda tem esperança para nós. Olha o Senhor, versículo, fala comigo, 15. Olha que coisa forte. E o Senhor lhe disse, e volta. Volta pelo teu? Pelo profeta, aonde? Vá, ó, e disse o Senhor, vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E, chegando lá, ungirá. Olha o 16. Também ungirá Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também quem? Filho, ungirás profeta em teu. Uau. Fala para o seu irmão, vai e volta. Vai e volta. Fala comigo, 290 para ir, não foi? Diz a Bíblia que o caminho de volta ao norte foi de cerca de 480 quilômetros. Os confrontos, fala comigo, nos alinha com o propósito de Deus. Os confrontos nos alinha com o propósito de Deus na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas eu fui confrontado para crescer, eu aceitei isso. Eu não estou sendo confrontado para me diminuir. Tá dando. Não, irmão, eu estou sendo confrontado para crescer. Deus tem algo muito grande para quem é muito confrontado. Deus tem algo excelente para quem está vivendo muitos confrontos. Você só precisa canalizar e entender o propósito, irmão. Agora ele falou para assim, está vendo? Era lá esse o propósito. Só que você veio para cá, 290 quilômetros. Agora você vai ter que voltar para onde eu te mandei, quando você tinha que ter ficado lá naquele lugar. Quem está entendendo isso, irmãos? Então sair da rota do confronto de Deus, fala comigo, é perigoso. É melhor, fala comigo, é melhor aceitar. Porque tem confrontos que nos alinham com o propósito de Deus. Aleluia.
Queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Fique de pé aí. Te dei uma aula sobre confronto. Você não vai poder chegar no céu e falar: Deus, eu não suportei o confronto, entrei na caverna, deu tudo errado para mim. Não, você não vai poder fazer isso. Te dei uma aula hoje sobre confronto. Te dei uma aula sobre a sua própria vida, você que está vivendo alguns confrontos. Que você precisa encarar, que você precisa falar: Deus, está tudo certo, vamos avançar, vamos romper, vamos prosperar, vamos crescer, vamos determinar. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça aí no nome de Jesus. E refletisse, você e você mesmo agora. Porque eu te ensinei que o servo vai ter que ficar no deserto de caminho de um dia. Nos 40 dias o servo não foi com Elias. Porque tem confrontos que não dá para levar ninguém. Não dá para pôr a culpa em ninguém. Não dá para terceirizar para ninguém. É você e Deus. E naquilo que Ele está te confrontando. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando de maneira profética no nosso coração. Ele está bradando com a sua voz de espírito no meu e no seu coração. Irmãos, como essa palavra é poderosa para nos transformar. Como Deus quer nos fazer vencedor, irmãos. Deus só estava falando para o profeta: sai, eu quero te dar uma missão, aceite o confronto. Vai lá, unge 2 reis e unge Eliseu em seu lugar. E você vai vir para o céu comigo. Vou mandar carros de fogo e um redemoinho te levar, te transladar para o céu de corpo inteiro. Vai ficar só sua capa para Eliseu e mais nada. Quantos anos tem isso, irmão? Quanto tempo esse Elias, profeta, está lá no céu com o Senhor? Eu parei para meditar nisso e entendi que os confrontos que Deus gera na minha e na sua vida é para haver crescimento e não desmerecimento, de maneira nenhuma. Deus não quer te humilhar, te envergonhar, nada disso, irmãos. Deus só quer te fazer crescer. Sabe esse confronto que você está vivendo agora lá na sua casa, com sua família, ou talvez com sua esposa, com seu esposo, esse confronto financeiro, esse confronto de personalidade, esse confronto de caráter, esse confronto, irmãos, nas suas emoções, é só para te fazer crescer, irmão, é só para te fazer avançar. Se permita ser confrontado por Deus para haver transformação. Porque a verdade tem confrontos que nos faz crescer, tem confrontos que nos faz avançar. Esse ambiente aqui é um ambiente de confronto. Para quê? Para que haja crescimento, para que haja mudança, para que haja transformação. Porque tem confrontos que é para nos transformar. E nessa noite, eu gostaria que você que está aí orando baixinho, porque esse tipo de mensagem, elas nos pegam por dentro. Você pode até não aceitar, mas Deus falou com você. Você pode até não querer mudar, mas Deus falou com você. Você pode até estar igual aquela pessoa, confrontado com você mesmo. E quando nós é confrontado com nós mesmos, a única coisa que a gente quer fazer é correr, ou senão terceirizar o confronto. Porque a gente não quer mudar. Você pode até viver, não tem importância, a opção é sua. É só uma questão de decisão sua. Eu decidi nessa noite a aceitar esse confronto para mudança. Oh, aleluia! Levante as suas mãos para os céus e diga assim comigo: Espírito Santo, a tua palavra é a verdade. Fala: nessa noite, eu creio que o Senhor está destravando acessos proféticos de crescimento. Fala comigo: esses confrontos desse ano é para haver transformação, mudança. Fala comigo: crescimento explosivo da parte de Deus para a minha vida, em o nome de Jesus. Porque eu creio que os confrontos nos faz crescer. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, você, sua casa e a sua família. Vai em paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.